Opa, sejam bem-vindos, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos falar desse livro aqui, não desse livro aqui, mas dos filmes que se originaram graças a esse livro aqui, a série Jurassic World, sim, Jurassic World e não Jurassic Park. Bem, como eu disse no início desse vídeo, nós vamos falar dos filmes que se originaram graças a esse livro aqui. Esse livro aqui ele foi lançado em 1990, escrito por Michael Crichton, mas a gente vai falar um pouquinho mais dele lá pra frente, né? O primeiro filme de Jurassic Park foi lançado em 1993. E, bem, foi aquela coisa, né? Porque o Jurassic Park foi uma grande revolução no cinema e ele é bom até hoje em dia. Passou-se um tempo e em 1997, 4 anos depois, foi lançado Jurassic Park, O Mundo Perdido. E novamente foi um filmaço, é um filme muito bom até hoje em dia. E aí em 2001 foi lançado Jurassic Park 3. Eles não quiseram colocar um subtítulo e tem um motivo para isso. E, enfim, é um filme bom, é um filme ok, né? Ele não é tão bom quanto o primeiro e o segundo, tem um motivo para isso. Mas foi um filme bom, né? Você pode pegar essa primeira trilogia, né? O Jurassic Park 1, 2 e 3 e colocar ele numa caixinha e você pode dizer, nossa, foi bom, foi muito bom mesmo. Foi os filmes que marcaram a minha geração, né? Em específico, e foi um dos filmes que me influenciou muito na vida, que me levou, um dos motivos que me levou a me tornar, a escolher fazer biologia em detrimento de outros cursos da faculdade quando finalmente chegou a minha hora. Bem, aí passou-se um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo, e aí em 2015 foi lançado Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Bem, aí eu assisti, né? Enfim, né? Foi legalzinho, mas eu fiquei levemente decepcionado com a coisa. Mas enfim, né? Muita gente gostou, o filme fez muito dinheiro. E aí em 2018 saiu novamente um novo Jurassic World, Reino Ameaçado. E nossa, aí foi que eu fiquei realmente decepcionado desse filme. Eu realmente, né, não deu pra mim. Mas novamente, muita gente gostou desse filme e foi o suficiente para bancar um terceiro filme. E foi o Jurassic World Domination, ou Dominação, lançado em 2000. Sim, Jurassic World Dominion foi realmente lançado em 2022. E novamente, bem, né? Ai Deus, pense em um filme que para mim foi mais uma decepção, mas para o público em geral foi o suficiente, ou suficientemente bom para que eles estejam já planejando fazer um quarto filme dessa série. E aí eu não sei se eles vão continuar utilizando o nome Jurassic World ou se eles vão agora, sei lá, usar Jurassic qualquer coisa para continuar. Aliás, dizem até que a Scarlett Johansson vai participar desse quarto filme, né? Dessa nova leva de filmes. Enfim, mas por que eu comecei com o livro? Bem, já faz alguns vídeos atrás, alguns meses, que eu lancei uma resenha desse livro aqui, falando que ele não era melhor do que o filme, na minha opinião. E por que isso? Porque eu eu tenho toda aquela nostalgia ao lembrar dos personagens do filme. E os personagens do filme são bem diferentes dos que estão aqui no original. E isso me causou aquela estranheza. Depois que eu li o livro e passou alguns meses, hoje em dia eu sinto que o livro digamos, ele tem a sua característica especial, né? Os personagens que estão aqui
é o que realmente são os originais e não o do filme. O do filme é uma adaptação do que está aqui. Ainda continuo gostando mais do filme, sim, porque foi a minha primeira experiência e, como eu disse, naquela época foi a primeira vez que a gente viu dinossauros de verdade, né? E isso marca muito a gente, marcou, pelo menos a minha geração foi muito marcado por isso. E eu lhe garanto que tem muito biólogo que, como eu, foi influenciado, entre outros tantos fatores na nossa vida, né? Por causa desse filme, em detrimento do livro. O livro eu vim ler faz pouco tempo, né? Não faz tanto tempo assim. Mas é um livro bom, um livro muito bom. E, enfim, se vocês quiserem ver essa resenha que eu fiz em comparação do livro com o filme, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo. Eu não sei se ainda existe card aqui no YouTube, se existir eu vou colocar também. Mas por que que Jurassic World é ruim? É ruim pra mim, né? Pra mim. Por que que Jurassic World é ruim pra mim? Bem, a primeira coisa é que os dinossauros têm um comportamento muito irrealista mesmo. Sei lá, é muito estranho a forma como eles agem, pelo menos dessa primeira levada, né? Os dos primeiros filmes, aquela primeira trilogia clássica, eles se comportavam mais como animais selvagens mesmo, né? A gente vê, por exemplo, tem uma cena, se eu não me engano, agora tá me fugindo a memória se é do primeiro ou se é do segundo filme. Enfim, nós temos lá o T-Rex, ele escapou da gaiola, é do primeiro filme. E ele vai andando e ele tem curiosidade em algumas coisas, tanto que tem até aquela cena famosa do carro, em que ele está tentando pegar a garotinha que está dentro do carro, e ele vai revirando e joga o carro lá embaixo. E não porque que ele ficou com raiva, não, ele estava tentando simplesmente pegar o carro, a garotinha que estava dentro do carro. É um comportamento que você consegue imaginar um animal realmente fazendo aquilo. Ou então na outra cena, em que o dinossauro ele vai se movimentando, ainda meio que nesse escopo dessa cena, e você tem um segundo personagem, ele acende uma tocha e começa a gritar pro dinossauro, fazendo um movimento. E isso chama a atenção do dinossauro e ele vai atrás dessa pessoa, né, do personagem lá. E eles explicam por que ele faz isso. Não, é porque a forma que ele enxerga melhor movimentos do que pessoas paradas. E eles obedecem isso no decorrer do filme todo, né? Mas enfim, os animais eles têm um comportamento muito mais natural do que os que eu vi em Jurassic World. Em um dos filmes, se eu não me engano, é no segundo filme, Reino Ameaçado, lançado em 2018, você vê que tá explodindo a montanha lá de fogo, na verdade um vulcão, né? E aí tá os dinossauros fugindo e tal, e tem umas pessoas vindo, também fugindo em um desses veículos modernosos que tem no filme. E o dinossauro, preocupado em sobreviver, resolve atacar as pessoas a troco de nada. E você pode estar pensando, não, mas ele é um animal selvagem, ele vai atacar mesmo. Não, não é bem assim que funciona. Até na vida real, e eles talvez tivessem ter pesquisado um pouco com ontologistas, que são cientistas que estudam o comportamento de animais, não funciona bem assim. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava trabalhando como biólogo mesmo, a minha superior ela já tinha trabalhado em uma barragem, eles estavam inundando a área reservada para o reservatório, e aí eles fizeram isso antes da hora e eles tiveram que sair às pressas para resgatar os animais. E diz ela, e há muitos relatos de outras pessoas que já trabalhavam com isso também, que ela encontrou um bloco de madeira boiando e nesse bloco tinha uma cascavel e tinha um ratinho, que é a presa da cascavel. Só que eles estavam tão assustados e tão preocupados em sobreviver que eles não estavam nem aí em compartilhar o mesmo bote salva-vidas. E essa é uma das coisas, né? Os animais, eles, obviamente, eles vão dar preferência a sobreviver do que a se alimentar. Momentos de alimentação é uma coisa, momento de sobrevivência de uma catástrofe, né? É outra coisa. Outra coisa que me incomodou muito na fase do Jurassic World é essa coisa que dinossauro que não é dinossauro. Logo no primeiro filme, nós vemos que tem os dinossauros, vamos dizer, normais, né?
mas que a população está cansada deles e não sei o que, e eles resolvem fazer um dinossauro que não é dinossauro, eles fazem uma mistura genética lá e criam uma criatura que é monstruosa e tal, é um mutante que tem alguma coisa de dinossauro, mas nada de dinossauro ao mesmo tempo. Eu fico imaginando, pra quê? Pra que isso? Pra que? Não precisava disso. Tem tanto dinossauro interessante na história, por que não utilizou algum deles? Enfim, me pareceu meio preguiçoso essa solução. Tem isso no primeiro filme e isso retorna no segundo filme também nessa mesma questão, né? Eu acho que as pessoas não gostaram tanto que no terceiro filme eles resolveram não nem citar nada disso, né? Ou se tem, eu não estou bem lembrado. Ou será que tem? Eu não lembro mais. Enfim, é uma coisa que, né, me decepcionou bastante. Outra coisa assim que eu não gostei, que eu fiquei, né? Por quê? Por que isso, né? Foi a repetição de temas. Como assim repetição de temas? Bem, lá no primeiro filme, Jurassic Park, de 1993, nós temos um parque de dinossauros onde vai acontecer todos os eventos lá, catastróficos e tal, e vai dar errado, e os dinossauros escapam e eles vão atacar as pessoas. Igualzinho ao Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Você novamente tem um parque de dinossauros, tem... Claro, tem o Indominus, não sei o que, o dinossauro que não é dinossauro, né? Mas você tem o parque dos dinossauros e aí, só que agora sim, de fato, tem muitas pessoas nesse parque e algo dá errado e os dinossauros começam a matar as pessoas, bem igual ao Jurassic Park tradicional. Já no Jurassic Park Mundo Perdido, né, o Lost World, nós temos os dinossauros que saem da ilha são capturados e levados para o continente, que tem também no segundo filme do Jurassic World. Se você sai daquela ilha lá, mas você tem os dinossauros agora no continente. A história se passa totalmente no continente. Então, a história se passa quase toda em uma mansão, né? Uma coisa mais, sei lá, né? E aí nós temos o Jurassic Park 3, que é o mais fraco da primeira trilogia, em que eles retornam para uma das ilhas que tinha dinossauros para tentar resgatar, não é exatamente isso, mas é para tentar resgatar uma criança que está lá e tal. E o que é que tem no Jurassic World 3? Os personagens saem dos seus locais, enfim, e vão parar em uma ilha. Não é exatamente uma ilha, né? A gente vê um grande campo desértico, né? Assim, meio que frio, e aí você tem uma ilha verde onde estão esses dinossauros, que é a parte em que é tipo uma reserva, uma coisa assim. Mas enfim, é uma ilha no meio do nada, bem parecido com o Jurassic Park 3. É difícil defender, né? Quando falta criatividade para criar novas coisas. Outra coisa que me incomodou e que deve ter incomodado muitos da mesma época que viram o Jurassic Park é que o Jurassic Park não é mais Jurassic Park, né? O Jurassic World agora deixou de ser um filme que é de thriller / terror para uma aventura em família, né? Isso é uma coisa, sei lá, é tão estranho, é tão meio que decadente. Por que não manteve pelo menos o mesmo espírito, aquele espírito de sobrevivência, né? Aquele espírito que a qualquer hora alguém realmente vai morrer? Não tem isso, não tem isso em Jurassic World. Você sabe que os personagens principais, eles vão sobreviver do início ao fim. Aqueles que não tem tanta importância, que você não tá nem aí, pode ser que realmente um ou outro, assim, com muito azar, vá ter um destino trágico, como de fato tem no primeiro filme, mas tanto faz, né? Eles colocam também, tem a questão também dos filmes americanos ter sempre uma piadinha, né? Querer fazer uma piadinha com tudo, né? Na primeira trilogia, de fato tinha algumas assim, mas era mais controlado, era uma coisinha assim, pequenininha e tal. No terceiro, agora já nessa nova trilogia não, você vê que eles botaram bastante piadocas em tudo,
quanto é aquele lugar e, sinceramente, pra mim, não combina. Na verdade, esse negócio de piadocas em filmes, eu não sei, né? É muito raro pra mim fazer sentido ou que me pegue. Mas, enfim, mais uma das coisas que eu não curti. E, por fim, a produção, os diretores, enfim, eles resolveram pegar no nosso pé pela nostalgia, né? Principalmente agora nesse último filme, né? Poxa, foi tão legal rever, né, os personagens principais que nós vimos lá no primeiro Jurassic Park, depois de tanto tempo. Eu até tive uma certa dificuldade para reconhecer a Laura Dern, porque ela ficou bem diferente, né? E, enfim, né, foi legal rever esses personagens, mas a história, meu Deus, a história do Jurassic World Domínio é muito, mas muito ruim. Muito, mas muito ruim. Uma das coisas que, assim, eles tentaram fazer um gancho do segundo filme com o terceiro, né? Que é aquela menininha que na verdade é um clone e tal, e que no DNA dela tem a solução para não sei o que lá das plantas. Mas não, gente, não. A menina foi gerada pela própria mãe. Como é que alguém achou que isso ia ser legal? Não. Enfim, né, aí nós temos o trio, né, que chama mais a nossa atenção, né, e tal. E tem também agora, junto com os personagens novos e tal, os principais novos, e que é uma família e tal. Não. E por fim, das coisas que eu acho que deixou o Jurassic World ruim, é uma coisa que não me entra na cabeça até hoje. Por quê que os dinossauros de Jurassic Park, lançado em 1993, parecem mais reais do que os dinossauros de Jurassic World, lançado em 2022? Gente, é mais de 20 anos. Como é que não melhorou? Parece pior, na verdade. Os dinossauros parecem muito mais artificiais agora do que antigamente. Essa é uma coisa que, poxa, se fosse pelo menos um filme sei lá, classe B, classe C, né, com um orçamento baixo, com um diretor ruim, né? Mas não. É um filme que foi gastado milhões e milhões, teve um bom diretor. O Spielberg, ele participou também da produção. Como é que esse filme ainda tem dinossauros tão falsos? Porque assim, o cenário em si, ele é bom, né? Quando você vê eles viajando, passando pelos cenários, você vê que os cenários são bons. Mas toda vez que entra um dinossauro em cena, aí não, gente, aí fica ruim demais, porque não parece nem um pingo, assim, não parece nada real. E eu não entendo, não sei se é uma questão de paleta de cores, eu não sei se é uma questão do 3D, que não faz sentido, porque o 3D de hoje é muito melhor do que o 3D de antigamente. E se você pega os videogames, se você pega o 3D do PlayStation 1 e compara com o melhor 3D que você tem, ou não, melhor não, pega só com o mediano do PlayStation 5. Nossa, é 1000 vezes melhor do que antigamente. As cutscenes de antigamente são inferiores ao que a gente joga em player, né, em game. Por que no filme não é assim? Por que os dinossauros não são algo que a gente olha e diga, nossa, é de verdade, não sei o que? Por quê? Bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o próprio Michael Crichton. O Michael Crichton, que é autor dos primeiros livros, os livros originais, ele faleceu em 2008, então já faz muito tempo que ele não está mais entre nós, infelizmente, né? Então todos esses filmes novos não tiveram nada dele. E como assim, mais e os livros? Então, em 1990 foi lançado esse livro aqui, o Jurassic Park. E esse aqui, ele deu origem ao Jurassic Park 1, né? O Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, como foi traduzido aqui no Brasil. Em 95, ele lançou o segundo livro, o The Lost World, que no Brasil foi traduzido como Jurassic Park, O Mundo Perdido, que deu origem ao segundo filme, que foi lançado em 97. Esses dois filmes, baseados nos livros, são, sem sombra de dúvidas, os melhores que tem da trilogia original. O terceiro filme, ele já foi feito sem base em um livro e é
consideravelmente menos bom, né? Ele é bem inferior do que o Jurassic Park 1 e o Jurassic Park 2, né? O Mundo Perdido. É tanto que, como eles não tinham o nome dos livros, eles traduziram aqui para o Brasil só como Jurassic Park 3. E acredito que lá fora também ficou só isso, Jurassic Park 3. Teve o Jurassic Park, Lost World e Jurassic Park 3. Faltou um pouco de imaginação nisso, mas realmente não tinha mais livro para ser adaptado. E o Michael Crichton, eu acho que eu estou falando o nome dele errado, mas ele foi uma pessoa muito criativa mesmo. E os primeiros livros dele, vários livros dele na verdade, ele nem usava o seu próprio nome, ele usava pseudônimos. Pela pesquisa que eu vi, ele chegou a usar até 3 pseudônimos diferentes para lançar livros de gêneros diferentes. E ele lançou uma porrada de livros. Se eu não me engano, foram mais de 10. Foram bem mais de 10. Foram ao todo 17 livros. E alguns desses, muitos desses na verdade, foram lançados póstumos à sua morte, né? Porque ele foi escrevendo e não dava tempo de lançar todo o livro, até porque não pega bem você lançar um livro, assim, vários livros no mesmo ano. Tem toda uma questão editorial e de marketing, né? Mas enfim, acabou que ele faleceu e os seus livros foram sendo ainda lançados aos poucos para que rendesse mais dinheiro para a editora. Enfim, né? E Jurassic World, bem, a gente pode dizer que ele foi inspirado na obra do Michael Crichton. E eu nem sei se está isso lá nos filmes, tem que estar, né? Tomara que esteja, pelo amor de Deus. Mas os filmes que foram baseados em livros são, vamos dizer que perfeitos, né? Os filmes que não foram baseados, que nesse caso foi só um, o Jurassic World, o Jurassic 3, o Jurassic Park 3, lá de 2001, já é mais ou menos. E o Jurassic World, bem, aqui, convenhamos, o Jurassic World ele é mais visual, ele é muito mais visual e de fato ele casa mais com a nova geração, né? As pessoas hoje em dia não têm mais paciência para esperar um filme todo para ver 5 minutos de dinossauros, como é em Jurassic Park. Você tem um filme de 2 horas e se você pegar todas as cenas que tem dinossauros, dá apenas 5 minutos, se é que dá tudo isso. Enquanto que nos novos filmes não, você tem um dinossauro a cada 30 segundos na tela. Pá, 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 dinossauro. Esses dinossauros, de fato, hoje em dia, eles são cientificamente mais acurados, né? Tanto que no último filme a gente até vê alguns dinossauros com penas, né? Que é o que se descobriu com o passar do tempo, que de fato os dinossauros tinham penas. Não todos, mas alguns tinham, né? Mas, em compensação, os filmes de hoje são bem menos sem graça, são bem mais sem graça na verdade, né? Bem, gente, aqui é só mais um velho paia reclamando de um filme novo, enfim, mas o que é que você achou de Jurassic World? Provavelmente se você é mais jovem do que eu, você vai ter gostado, mas tá tudo bem, é assim que funciona mesmo, né? Daqui a alguns anos, quando você tiver a minha idade, provavelmente você também não vai gostar de todos os filmes que são lançados, mas, enfim, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos em uma próxima. Tchau!